Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa entrevista é com a doutora Claudine Feldin, que é uma médica endocrinologista, e o nosso papo de hoje vai ser sobre obesidade. A doutora Claudine também é a minha endocrinologista, então vocês já devem ter visto alguns posts meus por aí marcando ela. Obrigada pelo convite, Mari. Tá, eu que agradeço. Muito legal estar aqui, adoro falar sobre obesidade. Então, vamos começar. A doutora Claudine, ela então é médica endocrinologista, ela trabalha muito com tratamento de obesidade, inclusive ela é minha médica, tá, pessoal? Então vocês já devem ter visto as postagens aí que eu faço sobre o meu tratamento. E como aqui a gente acaba atendendo muito paciente com obesidade ou pós-obesidade, surgem algumas dúvidas, tá? Então, primeira dúvida mais importante, obesidade é doença? Sim, tá, Mari, então isso é bem importante porque as pessoas às vezes tendem a ver a obesidade como uma forma física, né? Como, enfim, uma opção, exatamente, quase uma bandeira, enfim. Mas é muito importante que a aceitação e cuidado de saúde são coisas bem diferentes, né? Então, sim, a obesidade é considerada uma doença porque já se sabe que, com o passar dos anos, esses pacientes têm um aumento de risco de mortalidade, né? Então, isso por si só já pode classificá-la como uma doença. E é claro, a obesidade vem com doenças agregadas, né? Mas ela em si já é um risco maior. Exatamente. E outra coisa também que a gente escuta bastante é: eu sou gordinho, mas eu sou saudável. Existe obeso saudável? Tá, entendi. Então, falando exatamente sobre o que a gente estava dizendo, então, assim como não existe hipertenso saudável, diabético saudável, também não existe paciente com obesidade saudável, né? As pessoas definem como obesidade saudável, então, aquele paciente que está muito acima do peso e que tem os exames normais, que não tem nenhum outro problema de saúde, dizem, eu sou um gordinho saudável. Então, também, esses pacientes também se viu que tiveram aumento de mortalidade ao longo dos anos e também tem alguns estudos que mostram que essa obesidade saudável, ela é uma fase transitória, tá? Tem um percentual enorme de pacientes que depois de 10 anos já começam a deixar de serem obesinhos saudáveis. Exato, tá? Então, isso nada mais é do que um momento que a gente pode aproveitar, entender a obesidade como doença e tratar para prevenir esses problemas de saúde. E quais são esses principais problemas de saúde que a obesidade pode causar na pessoa? Tá, os que todo mundo já conhece, os mais clássicos, né? Aumento de risco de infarto, de AVC, diabetes, hipertensão, né? Mas também outros problemas que as pessoas às vezes não se lembram, por exemplo, câncer, né? Muitos tipos de câncer estão relacionados à obesidade, exato. E aí, assim, problemas ortopédicos, então, às vezes não é nenhuma considerado como uma doença, mas que limita muito a qualidade de vida dos pacientes, né? Quadril, tornozelo, joelho, dificuldade para atividades do dia a dia, né? Então, entender que as pessoas com obesidade, elas vivem menos e também vivem pior, né? Sim. Aqui também às vezes acontece de chegar paciente obeso querendo tirar apenas a gordura, porque acha que tirando a gordura vai resolver todos os seus problemas, vai vir fazer uma cirurgia plástica, vai fazer uma lipoaspiração, fazer uma cirurgia de abdômen e vai tirar aquela gordura, vai resolver o seu problema. Tá, entendi. É possível fazer isso? Possível é, mas não é bom e nem recomendado, tá? Então eu vou falar do ponto de vista endocrinológico, né? Então a gente sempre fala, atenção para gordura abdominal, circunferência abdominal aumentada, aumenta o risco. De modo bem simples, eu tento sempre explicar para os pacientes que existem dois tipos de gordura, né? A gordura do pneuzinho, que é a gordura subcutânea. Gordura molinha. A molinha que a gente pega, que é uma gordura quase que a gente pode dizer inofensiva, tá? Que a gente tira com a lipoaspiração. Então, exatamente, tá? Mas existe um outro tipo de gordura, que é uma gordura que fica lá dentro dos órgãos, né? E que pode infiltrar os órgãos. Enfim, as pessoas costumam dizer, aquele paciente tem, ou aquele meu vizinho tem gordura no fígado. Exatamente, né? Só que essa gordura, ela pode se infiltrar em outros órgãos também. E essa gordura que é metabolicamente pior, né? Então ela essa que traz os riscos. Que traz os riscos, exatamente. E essa é uma gordura que a cirurgia plástica não mexe. Tira. Tá, exatamente. E, por exemplo, o paciente resolveu que quer fazer, não que eu vou fazer, tá, gente? Eu não faço cirurgia plástica em paciente obeso, mas hipoteticamente, o paciente veio fazer uma lipoaspiração, tá bem acima do peso e quer fazer uma lipo. Tá. Quais são os riscos cirúrgicos para fazer um paciente obeso? Tá, então, na verdade, primeiro a gente tem que fazer toda a avaliação pré-operatória para ver se esse paciente além da obesidade, já não tem outros problemas agregados, né? E de tudo que a gente vê, assim, o maior risco
são as complicações respiratórias que esses pacientes podem ter, né? Então, às vezes já na intubação esse paciente, né, os anestesistas sabem nos explicar muito melhor, mas muito mais difícil fazer o procedimento para começar a anestesia, né? E depois da cirurgia também outras complicações respiratórias podem acontecer. Mas claro, outras complicações inerentes à cirurgia, e aí não só a plástica, né? Então, aumenta o risco de trombose, né? Aumenta o risco cardiovascular, né? Embora também, risco de infecção e também alimentação, aí falando bem da alimentação, uma alimentação muito rica em gordura ou em açúcar, ela pode piorar a qualidade da pele, então isso também pode interferir na cicatrização. Outra coisa que é bem importante com relação ao pós-operatório da plástica, né? Então, a gente faz essas cirurgias sempre pensando num ganho estético futuro, né? Mas a gente tem que lembrar de todo o efeito metabólico que a retirada de grandes volumes de gordura podem ocorrer no nosso corpo, né? Então a gente tem um hormônio chamado leptina, que ele é responsável pela saciedade, né? E esse hormônio ele é diretamente proporcional à quantidade de gordura que a gente tem. Meio de modo paradoxal, mas sim, tá? Então a gente tira toda, né, esse montante... tira essa gordura. Exatamente, e a leptina cai, né? E com isso cai o nosso poder de saciedade. Então imagina o que acontece. A gente vai ao longo do tempo, no início tu tá super motivada em te cuidar, porque tu acabou de fazer uma cirurgia plástica, mas com o passar do tempo, sem perceber, às vezes, a nossa fome vai aumentando, né? E aí, quando a fome aumenta, a gente vai aumentar as células de gordura aonde tem gordura ainda, né? Então, a metade superior do corpo, né? Ou coxa, exatamente. E onde a gente tinha falado, da gordura visceral. E aí tá o maior risco, né? Então, isso é bastante comum no consultório. Pacientes que vêm depois de muitos anos de cirurgia plástica com muita gordura visceral porque não houve aquele cuidado no pós-operatório. Por isso, então, que é importante que a cirurgia plástica seja a última etapa desse processo de emagrecimento, né? Porque se o paciente não conseguir colocar na sua rotina essas coisas, esses cuidados de alimentação, exercício físico, ele vai acabar engordando de novo e, além de ter uma deformidade em alguma outra região, vai conseguir aumentar essa gordura visceral, que é o que a gente não quer. Sim, que acaba sendo aí prejudicial para a saúde. Do paciente. Então, eu gostaria de agradecer a participação aqui da doutora Claudine na nossa entrevista de hoje, tirando essas dúvidas sobre obesidade. Eu vou deixar aqui embaixo linkado o perfil do Instagram dela, então se alguém tiver alguma dúvida, também recomendo que sigam a doutora Claudine, sempre tem muitas dicas, tanto de estilo de vida, como também de não só obesidade, como outras questões endocrinológicas. Então, obrigada pela participação. Ai, adorei. Obrigada, Mari.